Vocês já se depararam com uma situação esquisita que é alta expectativa para sair de férias e quando tá ali usufrui, mas quando volta para o trabalho parece que tá arrastando corrente, dá um desânimo, dá uma desilusão, né? Aquele negócio fica pesado, uma coisa que você sempre fazia com tranquilidade fica pior, tudo fica mais difícil. Então, por que será que isso acontece? Pois é, o problema está exatamente na alta expectativa que as pessoas colocam neste negócio chamado férias. Eu não estou falando mal de férias, vamos deixar claro aqui. Mas precisa de tudo isso? Porque uma das coisas que eu percebo que as pessoas vêm sempre me dizer é que elas ficam com uma euforia absurda, tanto que é muito comum, quando elas têm a data das férias, elas já não produzem igual. Uma semana antes é meio que elas já estão de férias na cabeça delas. Então é aquela situação. Eu tenho um exemplo que eu conto que não é muito bonito de se contar, nem sei se eu posso falar aqui. Mas pra mim é um pouco parecido com vontade de ir no banheiro, gente. É esquisito, mas eu tenho que falar. Sabe quando você tá morrendo de vontade de ir no banheiro? Cocô, né? Tô falando de cocô mesmo. Quando você tá morrendo de vontade de ir no banheiro e você tá na rua e você fica ali com aquela cólica e você dá aquela parada, você, né, respira, que é pra dar contenção e etc, tal, e você vai controlando, e você vai controlando, e você vai controlando. E quando você abre a porta de casa parece que você não vai conseguir chegar no banheiro. É isso. É assim que acontece. É uma necessidade, porque as pessoas colocam férias como uma necessidade. Eu acho que aí está o primeiro erro. Não é uma necessidade. Férias é algo que está dentro de um planejamento. Não necessariamente é uma necessidade. Porque, por exemplo, eu não tiro férias. Eu não estou me vangloriando por isso. É só para entender. E o fato de eu não fazer isso é por quê? É porque eu fico me autorregulando o meu ânimo. Exemplo, eu me conecto com a natureza. Então, não sei se vocês percebem, mas aqui no meu consultório tem uma árvore. Só o fato de eu estar virando e olhando para essa árvore, eu já lembrei tudo que ela faz eu sentir, né? Porque a gente é conectado com as coisas do mundo. E isso para mim é importante. E aí, por que eu falo isso? Porque a importância nas coisas quem dá somos nós. Isso é importante por si só que nem todo mundo avalia, nem todo mundo acha que é tão simples assim. Então as férias, ela tem uma alta expectativa, que a hora que tá lá é um relaxamento mesmo, parece até uma catarse, a gente fala assim, a catarse é sentir a emoção, né? É encostar no afeto, no que nos afeta. Então nesse caso é uma coisa que eu chego lá e nossa, a melhor coisa do mundo. Começa a me falar frases que qualquer coisa depois das férias é o contrário. Se ali, naqueles 20, 30 dias que eu tô lá, é a melhor coisa do mundo, porque eu fui me programando para este momento, eu tô me contando isso. E o nosso cérebro, gente, ele trabalha por conceito e significado e comando de voz. Tudo que eu vou dizendo para ele, ele vai criando na minha mente. Se eu falar, pensa num elefante, ou melhor, se eu falar, não pensa num elefante, você já pensou no elefante. Se eu falar que pensa ou não pensa, elefante existe e você tem a imagem dele. Então isso já aconteceu na sua mente. Então a gente tem que tomar cuidado com a narrativa, como a gente descreve as coisas. As férias é legal, tá incluso, né, no nosso mês, no nosso ano, né, dependendo do alívio que a gente pode ter de tais dias, etc. É como a gente define. Agora, eu não posso ter pequenos momentos de felicidade. Eu não posso ter felicidade, como eu sempre expliquei, de necessidade fisiológica sendo sanada. Vou no banheiro, presto atenção, reconheço as enzimas de prazer que meu cérebro me dá. Isso me reforça positivamente e vai fazer com que os meus dias tenham vários picos de momentos de felicidade. Então, tem que tomar cuidado com a narrativa, porque cria uma alta expectativa. Quando eu tô lá é super legal, porque eu já fui me treinando para que isso fosse realmente legal. Só que quando eu volto, eu não, né? Quando as pessoas voltam,
elas vêm contando pra mim que a pior coisa do mundo é a volta. E por que que a pior coisa do mundo é a volta? Porque eu não tornei isso natural, como um processo natural de vou viajar, vou me divertir, volto para minhas obrigações e continuo praticando a minha felicidade, prestando atenção quando eu vou no banheiro, quando eu como, quando eu bebo água. É assim que funciona. Se a gente treinar isso todo dia, férias vai estar como um evento, como uma festa, como um jantar diferente num restaurante bacana, como um, sei lá, um aniversário, né? Que é às vezes, mas a gente não fica com baixa expectativa. Aliás, a gente não fica com ranço depois do aniversário. Então, tudo isso para explicar que a gente precisa, na verdade, é controlar a narrativa que a gente faz sobre essa situação que é férias. Por quê? Porque quando eu volto, o desânimo é absurdo. E tudo vai ficar mais pesado. E automaticamente, a hora que eu tô com desânimo e tá tudo mais pesado, isso impacta na minha emoção, que me desequilibra emocionalmente no meu dia a dia, onde eu fico mais irritada, onde eu fico mais agressiva, ou eu perco a fome, ou eu como demais, cada um reage de uma maneira. Então, esta é a situação que a gente não precisa. Então, não preciso criar alta expectativa diante de um período que eu vou sair de férias para depois eu voltar e me frustrar por isso. O cérebro entende isso como punição. Eu quis muito um alívio, saí de férias, voltei, estou arrastando corrente, é uma punição. E aí faz com que eu fique mais desmotivada para trabalhar e conseguir minhas coisas. Então, vamos fazer um resumo aqui. A melhor coisa que a gente pode fazer é prestar atenção no que a gente se conta, né? Então, eu vou sair de férias, tá dentro do meu dia a dia. Com isso, eu não preciso projetar o alívio e o benefício das férias só nas férias. Eu posso ter o alívio e o benefício de tranquilidade e paz durante o dia, em pequenos intervalos. Esse é o pulo do gato, porque aí qualquer coisa que eu for fazer vai ser tratado com naturalidade, vai ser um evento e não necessariamente quando eu voltar das férias eu vou estar numa situação onde toda vez eu tenho que me esforçar demais e me gerar mais desânimo, porque esse é o problema, né? Na hora que a gente se esforça demais, neste caso, como uma volta de uma coisa boa, eu tô gerando um prejuízo de qualquer maneira, porque eu tô achando... Aí entra naquela coisa, mas por que mesmo que a gente tem que trabalhar? Então, tem algumas coisas que dá pra fazer. Então, o treino preste atenção no que você se conta, diminua a expectativa para não ter nenhum tipo de ranço pós alguma coisa, algum evento, e pratique isso e se perceba. A autopercepção é o melhor resultado. Tenta isso. Provavelmente você já passou por isso alguma vez. Então, a próxima vez, faça isso. Vai ver, tudo vai ser mais fácil. É isso. Mas, na dúvida, comente aqui ou faça pergunta e eu respondo para você.